Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo estava com algumas questões na igreja de Corinto, como sempre. 2 Coríntios capítulo 10. E ele estava tentando explicar à igreja de Corinto que ele era um homem espiritual, ele era apóstolo sim, e alertando-os dos falsos apóstolos, falsos obreiros. E ele diz um texto maravilhoso, um texto esclarecedor, que nós temos uma abrangência enorme sobre esse texto. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente e ousado para convosco. Rogo-vos, quando estiver presente, não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Podemos assentar. Ele estava dizendo, as armas que eu faço uso, elas não são carnais. Os que estão aí com vocês fazem uso de armas carnais, conversações, palavras, engodos. As armas que eu uso, elas são espirituais e elas são poderosas em Deus. E elas destroem fortalezas. E o que vocês estão contaminados são argumentos e altivez. Isso tudo Satanás tem posto na vida de vocês para que vocês se levantem contra o conhecimento de Deus. Então vamos analisar o seguinte. As armas, elas são espirituais, diga amém. Elas não são carnais. E elas destroem o quê? Elas destroem as fortalezas. De que tipo de fortaleza o apóstolo estava falando? Que a igreja de Corinto havia criado algumas fortalezas, das quais eram construídas com mentiras, que alguns falsos mestres haviam sido ensinados. Então, o que são fortalezas na mente? São ensinamentos de prática errado, são indução satânica, são conversações malignas. Essas fortalezas, elas se levantam na mente de uma pessoa para que a palavra de Deus não penetre, e dentro dessa fortaleza, Satanás levantará situações que a pessoa não terá mais o conhecimento de Deus como regra para viver. Mas os argumentos, os questionamentos contra a Escritura, os questionamentos contra as coisas de Deus, só estou explicando inicialmente, depois nós vamos falar sobre as estratégias de Satanás. Então começa a questionar, começa a indagar, começa a levantar situações, pendências, e ele diz assim, e isso Satanás faz. A pessoa não fica humilde, a pessoa fica altiva, toda dona da verdade, toda dona da razão. Então ele diz assim, as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza, todo muro, toda muralha que está ao redor da mente de vocês, e as armas que eu vou usar vão derrubar essas fortalezas. E as armas que eu vou usar, elas vão levar a mente de vocês de novo, escravas e sujeitas a Cristo. A única maneira da mente de vocês, ele diz aos coríntios, estarem guardadas, é a mente de vocês estarem cativas à obediência do Senhor Jesus. Diga, entendi. Ou não, entendeu? Simplificando, Satanás cria fortalezas ao redor da mente de alguém. A palavra não penetra. Dentro dessa fortaleza haverá argumentos que Satanás colocará para que haja dúvida, questionamento e pendências contra a palavra. Essas dúvidas e questionamentos, elas se levantarão com argumentos e com altivez. E Paulo diz assim, eu usarei das armas espirituais e elas irão destruir essas fortalezas e fazer com que a mente de vocês, novamente, estejam cativas à obediência do Senhor Jesus. Amém? Abra comigo em 2 Reis, vamos ver isso na prática. 2 Reis, capítulo 18, Ezequias, filho de Acás, um pai terrível. Terrível, ele teve um pai terrível. Viveu em uma época muito difícil, onde as 10 tribos de um lado formando Israel, e ele com 2 tribos, Judá.
E ele reina muito cedo, muito jovem, aos 25 anos. Um rapaz muito jovem, mas a cabeça dele era muito boa, a mente dele era muito boa. É tão gostoso quando você tem uma mente boa, né? Uma mente que te leva para frente, uma mente que pensa coisas boas, pensamentos salutares, coisas que te agregam e não que te diminuem. E ele era assim. E eu quero falar de alguns fundamentos da mente deste rapaz, que agora rei Ezequias, filho de Acás, reinando aos 25 anos de idade. A Bíblia diz assim, que a mente dele era uma mente totalmente projetada para o crescimento e para a prosperidade. Ele tinha 5 pilastras que reorganizam a vida dele. 5 pilastras que salva a mente dele e protege. Então, essas 5 pilastras que protegem a mente de Ezequias, durante alguns anos, 14 anos, ele consegue agir de uma maneira ímpar. A Bíblia diz sobre ele que nunca houve rei semelhante a ele. Para você ter uma ideia, essas 5 pilastras nós vamos analisar agora. Versículo de número 3. 2 Reis 18, 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aos olhos de quem? Primeira coisa que Ezequias priorizava era o que Deus via e não o que o ser humano via. Mas não é isso que eu quero abordar neste versículo. Conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele ignora o seu pai de sangue, que é Acás, que foi um péssimo rei, e ele vai lá atrás buscar o exemplo de Davi. Primeira pilastra que guarda a sua mente, a história. Essa é a primeira pilastra. A sua quanto a dos outros. Esse é o primeiro alicerce que tem que guardar a sua mente de argumentos, de altivez de Satanás. História. Bíblia, Paulo diz, tudo que nos foi escrito serve para nos ensinar e serve como exemplo. História dos erros de seus pais, de seu amigo, do seu compadre, de pessoas que você conhece, resultados negativos, a sua própria história, erros que você cometeu, por onde você se embrenhou, o que te equivocou, o que te levou, o que te fez agir daquela maneira. Primeira pilastra para guardar e preservar a sua mente, fazer como para poder dar certo. Olha para a história, olha para o exemplo de pessoas, tanto as que acertaram, quanto as que erraram, tanto as que estão errando, quanto as que estão acertando. Por que você acha que nós somos rodeados de pessoas? Será que não somos capazes de aprendermos vendo e analisando, observando? Será que temos que tropeçar para ver a saliência e ver que ela derruba realmente? Ele olha e analisa, e ele totalmente descaracteriza a persona de seu pai Acás, e ele vai buscar lá na história. Ele foi buscando, ele encontra Davi. Um homem que soube agradar a Deus. Um homem que soube fazer o que era certo. Então ele se espelha em quem? Ele se espelha em Davi. Você precisa se espelhar em alguém. Hoje existe uma peste tomando conta da igreja. Um quer ser o melhor, um pouquinho melhor que o outro. Só que esse que ele olha é pior. É miserável. Como você pode querer ser melhor que uma pessoa que está na pior? Pelo menos eu não sou tão ruim quanto ele. Nós devemos nos espelhar em pessoas que alcançam, que conseguem, que ultrapassam, que dizem para a vida, eu dou conta. Você não pode ficar olhando para as pessoas que fracassam e dizer, pelo menos eu sou pelo menos um pouquinho melhor que esse aí. Não. Primeira pilastra, a história. Olha para a história, olha para a sua história, olha para a história de seus pais. Olha para o seu passado, olha para aquilo que você tem feito hoje. Você tem algo que vai te desencadear algo negativo, como você fez lá atrás. Vamos ser inteligentes e vamos guardar a nossa mente por nossas experiências. Vamos levantar memoriais em nossas mentes e dizer, eu não posso fazer de novo, isso dá errado, isso não tem como dar certo, não tem como funcionar desse jeito. Eu já experimentei e sei o sabor que tem isso aí. Diga amém. Segunda pilastra, o reino estava invadido pela idolatria. Israel havia sido levado cativo pela idolatria, estava pagando tributo, depois é levado totalmente cativo.
e Judá também estava inserido na idolatria. E ele se fortalece para abolir a idolatria de Judá. A Bíblia diz assim: e ele tirou os altos, quebrou, versículo 4, as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamaram Neustã. Ele começa a reformar a própria vida, a reformar o reino, e ele começa a agir em Judá, e ele começa a derrubar toda a idolatria, arrancar toda a idolatria do reino. Para que ele fizesse isso, ele precisava ser forte, para dizer chega e basta. Segundo pilastra, força. Sua mente tem que ser forte. Você tem que saber o que é certo e ter condições de fazê-lo. Se você sabe o que é certo e não tem condições de fazer, você está se defraudando. Todas as pessoas que sabem o que é certo e não praticam, elas dia após dia se defraudam. Elas minam a própria força. Elas abrem falência. A questão não é você saber o que é certo. A questão é que o seu conhecimento gere em você adjetivos, habilidades para fazê-lo. Não podemos apenas saber, temos que praticar. Ezequias sabia o que era certo. Então ele tinha que fazer o que era certo. O que vamos ser? Um toca-disco que só ficamos falando aquilo que é certo. Eu sei o que é certo, mas não consigo. Eu sei o que é certo, não consigo. Eu não consigo, não tenho condições. Nós estamos defraudando a nós mesmos com conhecimento do que é certo e anuência, e não a prática daquilo que sabemos o que é certo. Segunda questão, força. Não apenas para saber fazer, mas para fazer o que é certo. Temos que ser fortes o suficiente para fazer. Ele fez isso com naturalidade? Não. Ele fez isso sem imposição? Não. Ele fez isso sem retaliação? Não. Ele até corria risco de vida, mas ele fez porque ele sabia o que era certo e foi forte o suficiente para fazê-lo. Não apenas saiba o que é certo, seja forte o suficiente para fazer aquilo que é certo. Seja forte o suficiente para colocar as coisas em ordem, para que quando você coloque a sua cabeça no travesseiro, você não condene a ti mesmo, você não se vire contra ti mesmo, se acusando e se reprovando. Diga amém. Ele abole a idolatria e ele precisa de força para isso. Versículo próximo, de número 5. No Senhor Deus de Israel confiou. Por quê? Eu só quero ler um versículo para você. Sabe o que Deus diz sobre essa situação? Olha aqui o que o Senhor diz. O povo começa a ameaçá-lo e começa a criar resistência. Então o Senhor levanta uma palavra pelo profeta Isaías dizendo: vocês não estão vendo o que eu permiti com que a Síria fizesse com Israel? Eu vou permitir a mesma coisa aconteça com vocês. E o Senhor diz assim, não precisa abrir, mas Isaías 10:11. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e a seus ídolos? O povo estava criando resistência contra Ezequias, contra a obra de Ezequias. E Ezequias fez o quê? Ele confiou em Deus. Terceira pilastra da sua mente. Qual é a primeira? Qual é a primeira pilastra? História. Segunda pilastra qual é? Saber e fazer o que é certo. Terceira pilastra, confie em Deus. Confie em Deus. Mesmo que as situações se levantem. Mesmo que as questões se levantem. Mesmo que você faça inimigos. Mesmo que as pessoas se levantem contra você, se amotinam contra você. A Bíblia diz no versículo de número 4. Olha só. Versículo de número 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante, na questão de confiança, entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A confiança dele era total e absoluta em Deus, inigualável. Por quê? Porque ele estava enfrentando o inimigo? Não, ele estava enfrentando a própria nação, o próprio reino que estava contra ele.
Porque é muito fácil você lutar contra forças exteriores. Mas a questão é quando você luta contra as armas que são contra você, saem da sua própria casa, saem do seu próprio território, das próprias pessoas que você confiava, das próprias pessoas que você ama e que você quer junto de você. E a palavra do Senhor diz que ele confiou apenas em Deus. Diga glória a Deus. Quarta pilastra, versículo de número 6. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele. Quarta pilastra, vida espiritual cada vez mais. Ora cada vez mais, busca cada vez mais. Ele se achegou a Deus. A palavra achegou-se significa diminuir a distância entre você e Deus. Achegar-se, apoiar-se, acalentar-se. E ele foi buscando mais e mais a Deus, porque ele sabia que a única força que ele precisava podia vir apenas do Senhor. Então a Bíblia diz que ele se achegou a Deus. A sua vida espiritual cresceu no meio da adversidade e não diminuiu. No meio da adversidade, sua vida espiritual não pode diminuir, tem que crescer. Não é conforme alguns crentes têm vivido. No meio da adversidade, a vida espiritual deles diminui, degringola. Não, a vida espiritual sua e a minha, no meio da adversidade, deve crescer, deve crescer. O Judá estava contra ele, e a palavra do Senhor diz que ele tinha pilastras na mente. Ele tinha rudimentos em sua mente, do qual ele fazia uso, para que Satanás não pudesse vir contra ele. Então ele confiava em Deus e também se achegava. Ele tinha uma vida espiritual cada vez mais próxima, culto particular, cada vez mais íntimo. Diga amém. Quinta, versículo 7. Quarta ainda. E assim o Senhor com ele, foi o Senhor com ele. Onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. A sua vida espiritual lhe deu tanta autoridade e ousadia, que o rei da Síria quis lhe colocar tributo, e ele se levantou contra e não aceitou. Tinha seus 25 a 30 anos, estava muito bem espiritualmente, muito bem emocionalmente, a sua mente totalmente guardada. O rei da Síria se levanta contra ele, e ele se impôs e não aceitou ser tributário. Porque a sua mente estava guardada pela história, pela força, pela confiança em Deus e pela vida espiritual. A proximidade dele com Deus trouxe a ele ousadia para que ele não submetesse às ordens do rei da Síria. Quando você tem a sua mente fundamentada no Senhor e guardada por pilastras e por princípios, você protege a sua mente e você protege tudo aquilo que você tem. E ele não aceita. Ele não aceita se submeter aos tributos do qual o próprio este rei havia feito Israel tributário. E mesmo Israel sucumbindo, ele não sucumbe. Diga glória a Deus. Quinta e última. Ele era um homem que se viu na qualidade e na condição de fazer guerra. Ele vê alguns territórios que o pai havia perdido por causa do pecado. E ele resolve reconquistar aquilo que havia perdido. Então ele começa a se levantar contra os filisteus, que haviam tomado posse de algumas terras. E ele começa a fazer guerra. E ele não tinha muitos soldados, porque daqui a pouco você vai vir o rei da Síria debochar contra ele. Ele não tinha muitos soldados, mas ele tinha fé em Deus. Quais eram as pilastras dele? A história, a força, a confiança em Deus, a sua vida espiritual. Versículo de número 8. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E ele foi e retomou aquilo que era de Judá. Agora, melhorando a sua popularidade no meio do povo. Aí o rei da Síria se levanta, enquanto isso Israel estava pagando tributo. Então o rei de Israel, Oséias, começa a não querer pagar tributo. Então o rei da Síria se levanta contra Israel, as 10 tribos, e os leva cativo para a Síria. O rei, presta bem atenção nessa frase. Oséias não quis pagar tributo à Síria e é levado cativo. Aqui são as 5 pilastras deste moço que em 10 anos sofreu abalos. No 4º ano desse governo dele, o rei da Síria se levanta e leva o pessoal de Israel cativo.
E ele fica intacto. Não se submete. Mas se passam 10 anos. O tempo tem uma forma de deteriorar algumas coisas, que é uma coisa... O próprio Jesus disse, até a fé de alguns. Jesus diz assim, que existem últimos que serão os primeiros. Por quê? Porque os primeiros ficaram cansados, desanimados, dormiram. O tempo, ele tem uma questão, eu não sei o que acontece quando o crente, o tempo, a fé e o tempo. Passam-se 10 anos, agora são 14 anos. E esse moço começa a sofrer abalo nas suas pilastras. As 5 pilastras da sua mente. Olha para a história. Você pode aprender olhando a vida de muitas pessoas. Seja forte. Não apenas para saber o que é certo, mas para fazer o que é certo. Confie em Deus. Confie no Senhor. A sua confiança, independente da possibilidade, independente dos adjetivos, independente do que é possível, Ele é o Deus do impossível. Quarto, tenha uma vida espiritual que cada vez mais você se achegue a Ele e aconchegue a Ele. Quinto, faça guerra. Reconquiste, lute, cresça. E a Bíblia diz assim, que o rei da Síria morre, se levanta outro rei querendo fazer história. E esse rei agora é Senaqueribe. E esse rei se levanta, claro, com a permissão do Senhor, ele se levanta contra Judá. Capítulo 18, versículo 13. Porém, no ano 14º, o rei Ezequias subiu a Senaqueribe. No 14º rei no ano do Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ele era chamado antigamente entrincheirar, ou seja, Jerusalém ficava no centro e eles pegaram as cidades que são fundamentais, tá? E fizeram o quê? Sitiaram onde estava o governo de Ezequias. Eles tiveram algum progresso. Diga, não é porque o inimigo tem progresso, é que ele terá vitória. Esse progresso do inimigo era uma permissão da parte de Deus para que Ezequias fosse provado na fé e também Israel aprendesse que com Deus não se zomba. Judá aprendesse que de Deus não se zomba. Ezequias começa a se ver um pouco pressionado. E então ele abre mão das 5 pilastras guardadoras e protetoras da mente. O apóstolo Paulo diz, as nossas armas não são carnais, mas espirituais em Deus, para destruir fortalezas. Fortalezas que se criam na mente. E dentro dessas fortalezas, se levantam argumentos e altivez contra aquilo que você sabe de Deus. Ezequias sabia que o Deus da história, que o Deus que faz, que o Deus da força, que o Deus que se pode confiar, que o Deus da guerra, o que Deus que tem comunhão espiritual com os seres humanos, ele começa a ser balançado nesses critérios. E a Bíblia diz que ele faz algo terrível. Ele erra. Ele comete um erro. Não, ele comete 2 erros. O primeiro erro dele, ele se sujeita ao inimigo. Eu quero dizer uma coisa. Existem algumas questões que precisamos conhecer de Satanás. Satanás é insaciável. Ele não se contenta. O próprio Senhor Jesus dizendo, roubo, morte e destruição. Não se contenta com o roubo, não se contenta com a morte e vai até a destruição. Satanás é insaciável. Você cedeu 5, ele vai querer 10, 15, até ter 100%. Ele é insaciável. É uma característica do seu inimigo que você precisa entender. O que Ezequias pensou? Eu vou ceder, vou me tornar tributário e ele vai me oferecer um período de paz, até que eu reformule o reino e eu consiga lutar contra ele, ou até que eu busque de Deus uma saída. O que é ser tributário a Satanás? O que é permitir que Satanás determine como você vai viver, o que você vai ter, quais são as suas condições de paz?
Quais são as suas condições mentais? Quais são as suas condições emocionais? Quantos crentes pagando tributo para Satanás? Quantos crentes totalmente delimitados pelo diabo? O diabo diz, você não terá. E eles dizem, sim, você não pode. E eles dizem, sim, esse aí é o que tem para hoje. E eles dizem, sim. Eles não conseguem se levantar e dizer, peraí. Não, peraí. Não é isso que a Escritura diz. Não é isso que a palavra diz. Espera aí. Eu estou percebendo que eu estou me amoldando. Eu estou percebendo que a palavra tem batido nas fortalezas da minha mente. E tem retrocedido e voltado atrás. Eu tenho percebido que tem valido mais os meus argumentos, as minhas dúvidas, os meus questionamentos, o meu posicionamento, do que o poder da palavra de Deus. Eu tenho percebido que eu tenho cedido facilmente a todas as artimanhas e a todos os declives do inimigo da minha alma. E o que ele faz? Ele diz, eu pago o tributo. Mas ele não tinha o que o homem pedia. Então ele vai nos seus tesouros, no tesouro do reino, e tira. E ele sabe onde ele vai? Ele não tinha mais para dar o preço das moedas. E ele vai tirar das portas da casa do Senhor. Ele tira o ouro do templo. Uma coisa muito impressionante que você precisa entender é que quando Satanás consegue delimitar a sua vida e consegue colocar sobre você uma opressão, você não vai perder e nem vai usar apenas as coisas que são suas. Você vai tirar de Deus. Você vai tirar de Deus. Você vai tirar de Deus, você vai tirar do Espírito Santo. Aquela área da sua alma, que era para o Espírito Santo colocar a paz. Aquela área da sua alma, que era para o Espírito Santo colocar alegria. Aquele lugar no seu coração, que a fé iria habitar. A fé iria proclamar aos quatro cantos da sua alma. A escrita, a palavra, não vai mais existir. Porque é impossível tirarmos apenas de nós. Tirarmos apenas os nossos recursos. Vamos acabar tirando de Deus. E isso é o que é o pior. Você não simplesmente perde a sua fé. Você perde a capacidade de confiar em Deus e de Deus receber a sua confiança como aroma suave. Você não perde simplesmente a paz cotidiana. Você perde a oportunidade do aconchego que Deus faz, porque a paz é guardiã do seu coração. Então o Espírito Santo não pode guardar mais a sua alma, não pode guardar mais o seu coração. Você perde aquela habilidade de raciocínio, de ponderação. Porque o Espírito Santo não pode mais entrar com a espada da palavra, dividindo alma e espírito e trazendo à luz pensamentos e entendimentos. Quando cedemos a Satanás e permitimos com que ele faça, eu vou dizer sempre uma coisa para você. O diabo sempre vai concordar com grande parte daquilo que existe já dentro de você. A maneira de Satanás entrar é a concordância. Realmente você não merece isso. Entrou. Realmente você não fez para tanto. Você não entrou. Realmente você entrou. Estratégias satânicas. Concordar com aquele sentimento seu, com aquele pensamento seu, com aquela revolta camuflada, com aquela indignação muito resumida, muito sucinta. Ele entra e ele começa ali a trabalhar, e ele começa a criar fortalezas, até que você começa a perder o conhecimento que você tem de Deus. Você não consegue mais olhar para a história da sua vida e ver que Deus sempre te amou, sempre te livrou e sempre esteve com você. Você começa a perder a força de fazer o que é correto e o que é certo. Você começa a distanciar-se espiritualmente do Senhor, não confiando mais nele. Você começa a parar de fazer guerra, você começa a perder, você começa a dilacerar, e você começa a abrir mão, e você começa a dizer, é assim mesmo fazer o quê? É assim mesmo fazer o quê? E ele começa a levantar fortalezas, e você começa a ter dentro de você um amotinado de situações, e você fica em motim, e você fica triste e abatido. Alguns de nós não verbalizamos palavras de revoltas, alguns de nós não colocamos as nossas palavras em ordem, nem mesmo a
nossa conclusão, mas perdemos a vontade de orar, perdemos a vontade de vir à igreja, perdemos o apreço pela palavra. E quando damos por conta, existe uma fortaleza na nossa mente, e a palavra vem, mas não entra, e a palavra vem, mas não entra, e a palavra vem, mas não entra. Por quê? Porque tudo dentro da nossa mente se levanta contra o conhecimento de Deus, se levanta contra argumentos, contra situações. Não ceda para Satanás. Não importa se você esteja chorando, não importa se você esteja sofrendo. Existe uma atitude de Ezequias, que ele fez depois disso, mas ele deveria ter feito antes. Eu não vou criticá-lo, porque eu e você também somos assim. Atitudes que deveríamos ter agora, vamos ter só amanhã, o mês que vem, o ano que vem, ou até no último dia da nossa morte, da nossa vida. A Bíblia diz assim, que um dia Ezequias resolveu orar e chorar. Mas ele devia ter feito agora. Ele não devia ter cedido, ele não devia ter cedido, ele não devia ter cedido. Você não pode ceder. Você não pode pensar como Satanás quer que você pense. Você não pode sentir como o diabo quer que você sinta. Você não pode assumir o que ele tem posto dentro de você como seu. Você precisa saber e dizer, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou triste desse jeito, eu não sou revoltado assim, eu não sou maligno assim, eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim. Você precisa identificá-lo dentro de ti. Se Pedro tivesse identificado Satanás agindo dentro dele, ele teria dito, então Senhor, rogastes por mim diante do Pai, então me liberte agora disso, que tão próximo está de minha alma, e quer me colocar longe de Ti, e quer me converter, e quer me tirar de tudo que eu sei de Ti, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós soubéssemos orar, se nós soubéssemos clamar a Deus e dizer, Senhor, me livra disso, isso não é meu, essa tristeza não é minha, essa apatia não é minha, esse desânimo não é meu, Deus. Essa ótica que eu tenho visto, só vejo defeito, só vejo fracasso, está tudo escuro, tudo sombrio, isso não é meu, não é meu. Eu só posso assumir aquilo que vem de Ti. E o que vem de Ti é glorioso, porque é para a Sua glória. Eu não posso assumir isso. Eu não posso viver conforme que eu estou sentindo. Porque Deus, eu sinto, vai passar. Mas as pilastras da minha alma, eu conheço a história, eu tenho uma história contigo. Eu tenho força para fazer o que é certo, eu estou orando agora. Oh Deus, eu tenho uma vida espiritual que precisa ser preservada. E eu faço guerra agora. E eu faço guerra contra tudo aquilo que está sendo lançado contra a minha vida. Ah, se nós orássemos. Ah, se nós clamássemos, ao invés de pagarmos tributo. Ao invés de abaixarmos as nossas cabeças e dizermos, é assim mesmo? Ou então nos embrenhamos dentro de um cargo, dentro de um talento, ou dentro de uma igreja, nos escondendo atrás de trabalho, nos escondendo atrás de passeios, nos escondendo atrás de recursos, de amizades. Se nós enxergássemos as nossas misérias, se nós enxergássemos. A Bíblia diz no capítulo 18, versículo de número 13, 14. Se passam 10 anos desde o seu sucesso, então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo, pequei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata, 30 talentos de ouro. Assim Ezequias deu toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Ele tira de Deus. Sabe aquele lugar que está, aquela preocupação? Sabe aquele lugar da sua alma que Satanás colocou dúvida, insegurança e ansiedade? Sabe aquele lugar ali de quem que é? É do Espírito Santo, semeando a fé, trazendo segurança, levantando condições de você vencer. Sabe aquele lugar na sua mente em que você fica pensando de uma maneira obcecada sobre um problema? Aquele lugar é um lugar de recreamento do Espírito Santo, onde Ele quer alegrar você, onde Ele quer dizer coisas,
Ele quer falar com você coisas que olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram e jamais penetrou no coração humano. Sabe aquelas áreas da sua alma, da sua mente, do seu coração, onde Satanás tem tomado posse e colocado medo, insegurança, angústia, incerteza e tem trabalhado acirradamente para você assumir um comportamento de um derrotado, tributário, fracassado. Essas áreas pertencem ao Senhor. Ele comprou na cruz. Ele comprou na cruz, é dele. E nós não podemos permitir que tiremos aquilo que é de Deus e paguemos tributo ao inimigo. Não, Satanás, esse lugar não é seu. Porque este lugar não é de dúvida, mas de fé. Este lugar não é de angústia, mas de paz. Este lugar não é de incertezas, mas de segurança. Se nós soubéssemos expulsar o inimigo e colocá-lo para fora da nossa mente, para fora da nossa vida, Ezequias se enfraquece. Fica cheio de dúvidas, cheio de medo, achando que vai acontecer com ele aquilo que aconteceu com Israel. Diga, eu sou diferente. Sabe o que te faz diferente, meu irmão? É a sua fé em Deus. É a sua fé em Deus. O inimigo, no versículo 19, ataca a fé do povo e de Ezequias. Ora, diz Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que estribais? Qual é a sua confiança, Ezequias? Você confia no quê? Ataca a confiança dele. Ele já estava abalado, já estava tributário. Mas o tributo não era o que o inimigo queria mais. Aí no versículo 22, ataca a vida espiritual dele. Você quebrou os altares, aí ó, tudo que você fez foi em vão. Não é isso que o diabo diz para você? Você vai na igreja, você ora, você é fiel, você faz isso, tudo isso em vão. Olha aí, ó, olha o que está acontecendo com a sua vida. Eles atacaram a vida espiritual no versículo 22. Se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinaremos em Jerusalém? Para quê? Vocês tiveram atitudes espirituais, olha eu aqui. O inimigo ataca a sua fé, o inimigo ataca a sua vida espiritual, querendo colocar em nulidade toda a sua vida, toda a sua historicidade, dizendo que adianta, olha aí o que adiantou. Terceira estratégia do inimigo, versículo de número 25. Agora, pois, subi eu porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse, sobre contra esta terra e destrói. Senaqueribe manda Rabsaqué dizer. Dizem que Rabsaqué era um judeu apóstata, então ele conhecia tanto a língua, quanto a cultura, quanto a religião. E Rabsaqué, o mensageiro de Senaqueribe, diz assim, você acha que nós partiu de nós? Foi Deus quem nos mandou vir destruir vocês. Se tem uma coisa que eu não abro mão da minha vida, isso é um fundamento na minha alma. Um dia, Deus me disse isso, e eu nunca mais me esqueci. E eu vou morrer com essa compreensão. Deus só pode estar de um lado. Deus nunca está de dois lados. Nunca. Então, se você tem certeza que Deus está do seu, não deixe o inimigo te convencer o contrário disso. Não permita. Eles entraram e disseram, foi Deus que nos mandou vir sitiar vocês e levá-los cativos. Como? Como foi Deus? Como foi Deus? Sendo que Deus diz lá em Isaías, Senaqueribe está se envaidecendo, eu vou destruí-lo, porque não levará Judá cativo. Diga glória a Deus. Aleluia. Versículo 35. A última estratégia do inimigo, dizendo, quais são eles dentre todos os deuses das terras, que livraram a sua alma da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão. Nós destruímos todas as terras e todos os deuses, não vamos destruir Jerusalém, sendo que destruímos Israel? Jamais, nunca.
Ezequias fez uma coisa que fez toda a diferença na vida dele. Ele pediu ajuda, em primeiro lugar, ao profeta Isaías, e ele foi na casa do Senhor orar. Se você não está dando conta, peça ajuda. Tem muita gente morrendo sozinho. Tem muita fé sendo enterrada sozinho. Peça ajuda profética. Peça ajuda para quem está melhor que você. Peça ajuda para quem está mais lúcido. Peça ajuda, peça ajuda. Peça ajuda. Ele reconhece que tinha falhado. Ele reconhece que não estava bem. E ele faz duas coisas que o salva. Primeira coisa, ele manda um mensageiro até Isaías. Dizendo, Isaías, é isso, isso e isso que está acontecendo. E ele vai na casa do Senhor, rasga as vestes, se humilha e ora. Capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, se cobriu de saco, entrou na casa do Senhor, e enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebinal, o escrivão, aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram, assim diz Ezequias, este é o dia de angústia, de vituperação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, mas não há força para que dê a luz. Então ele conta para Isaías o que está acontecendo. Diga para o seu irmão, peça ajuda. A palavra do Senhor diz que nós somos um corpo. E que nós precisamos ajudarmos uns aos outros. Nossas mãos nunca foram feitas para apontar. Nossas mãos foram feitas não para que um dedo haja sozinho, mas para que se unam e formam um apoio necessário para as pessoas que estão ao nosso lado. A minha utilidade na terra é por sua causa. Se eu não fosse mais útil por você, eu já tinha ido embora. E a sua utilidade na terra é por minha causa e pelos demais, senão você não estaria mais na terra. A nossa continuidade e utilidade aqui é uns pelos outros. Diga amém. A Bíblia diz assim, que ele ora, e ainda ele recebe cartas e apresenta diante do Senhor. E as cartas e a oração dele, no versículo 15 do capítulo 19... E orou Ezequias perante o Senhor, ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, o Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. Realmente esse inimigo é forte. Lançaram seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, obras de homens, madeira e pedra, por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Diga glória a Deus. Sabe qual foi o fim de Senaqueribe? Morreu no templo do seu Deus Nisrode. Por conta de quem? Seus filhos, seus servos. A palavra que Ezequias manda para, que Isaías manda para Ezequias, versículo 32, presta atenção nessa palavra. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Você pode dizer glória a Deus? Pode dizer glória a Deus? Numa noite o Senhor envia o seu anjo mata 185 mil assírios em um só golpe. E Senaqueribe volta para sua casa e morre na casa do seu Deus. Ezequias não teve que tirar uma espada da bainha. Que atirar uma flecha ou tirar uma flecha, não precisou. Por quê? Porque ele consegue entender que quando não se dá conta, se pede ajuda. Quando não se dá conta, se pede ajuda do céu e para quem está perto, que está de pé, que está bem. 5 pilastras ele tinha na mente, que o guardou. Essas pilastras sofreram um abalo com o tempo. Então ele aceitou ser refém e tributário do seu inimigo. E por isso, quase perdeu a vida e o reino. Mas foi inteligente
o suficiente, humilde o suficiente para se colocar diante de Deus, se humilhar e pedir ajuda. Ezequias sabia que quem serve a Deus precisa ter rudimentos na mente, que são pilastras da história. Precisa aprender a confiar em Deus absolutamente. Precisa ter uma vida estreitada com Deus. Precisa ser forte o suficiente para fazer o que é certo. E precisa fazer guerra. Diga amém. Vamos colocar em ordem. Primeira pilastra, história. Segunda pilastra, força. Terceira pilastra, confiar em Deus. Quarta, vida espiritual. 5, guerra. Vamos relembrar aquilo que o apóstolo Paulo diz? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, porque são espirituais e destroem fortalezas. A palavra destrói toda a fortaleza que o inimigo cria aqui. E não vai dar certo. Já deu certo uma vez, vai dar certo de novo. História. Você sabe, mas como que você vai colocar em prática? O Senhor me faz forte para isso. Destrói fortalezas. E agora, você está tendo motim contra você. Eu vou ser forte, vou conseguir, vou confiar em Deus. Vou confiar nele. Vou confiar nele. Ixi, só a vida como é que está. Não, agora que eu vou mais na igreja ainda, agora que eu vou orar mais ainda, agora que eu vou ler mais a Bíblia ainda. Vida espiritual. E aí eu estou bem, e eu faço guerra. E eu não cedo ao inimigo, e eu não abaixo a guarda. Diga glória a Deus. Você viu um homem que sofre um ataque e quase sucumbe. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pedisse ajuda. Ajuda a Deus. Quais são as áreas da sua vida que você percebe que o inimigo tem feito você pagar tributo? Você não consegue realizações, não consegue progresso. Você tem simplesmente cedido, você tem aberto mão. Você tem simplesmente, é assim mesmo, fazer o quê? É uma batalha na mente. O apóstolo Paulo diz, uma batalha na mente. A palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas. O Espírito Santo de Deus está aqui e quer destruir toda altivez contra o conhecimento de Deus. Todos os argumentos contra o conhecimento de Deus, todas as fortalezas contra o conhecimento de Deus. O Espírito Santo está aqui. Em nome de Jesus. Quem diz que quem chora e clama é perdedor? Quem chora e clama está trabalhando para a sua vitória. Ezequias entendeu que tinha que orar na casa, no templo e clamar. Você agora pode levantar o seu clamor diante de Deus. Quais são as áreas que o inimigo tem sujeitado você? Emocional, espiritual, financeira, familiar. Quais são as atitudes que você não tem sido fiel a ti mesmo, fiel à sua vida? O que você tem desistido? Do que você tem desistido? Você fica esperando que o outro tome a decisão, você fica esperando que o outro faça. Quem disse que a sua vida está na mão do outro? Você tem uma carreira, você tem uma vida, faça ela acontecer. Independente do que o outro está ou não está fazendo. Você pode abrir a sua boca agora e orar por você? Você pode clamar agora pela sua história e pela sua vida? Você pode agora começar a trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Todas as horas e momentos em que Ele foi presente, todos os milagres, todas as operações de maravilhas, toda a restauração. Em nome do Senhor Jesus, ser forte, ser valente, ser forte. Faça aquilo que deve ser feito. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus, confie nele. Faça guerra, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo.
Neste momento nós queremos nos colocar diante de Ti, com os nossos olhos totalmente abertos, com a nossa mente totalmente aberta, porque as fortalezas cairão nesta noite, em todas as nossas mentes, fortalezas que Satanás tem levantado. Em nome do Senhor Jesus, Deus, nós abrimos a nossa mente e o coração agora, e queremos que a luz do Teu Evangelho, a luz genuína da Tua Palavra, venha sobre a nossa mente destruir toda artimanha, todo ardil, toda operação das trevas. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que o inimigo tem projetado para nos fazer reféns e tributários, agora em nome de Jesus, agora em nome de Jesus, ó Deus, vai derramando luz agora, nas áreas em que teu filho e tua filha não consegue mais ser incisivo, não consegue mais ser perseverante, não consegue mais ser forte, ter fé e confiança. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, as áreas em que seu filho e sua filha, Espírito Santo, não consegue mais ter ânimo, não consegue mais ter alegria, não consegue mais, Senhor, a tristeza está como uma maldição, uma imprecação, Pai, em nome de Jesus Cristo agora. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, que tem como espada a palavra do Deus vivo, vem desferir golpes em nossas mentes e almas. Oh Babachia, vem nos livrar, vem nos livrar, vem nos livrar, vem nos livrar, vem nos livrar de toda a esfera, de todo o alcance de Satanás em nossas mentes, em nossos corações agora. Toda operação de Satanás na sua mente, toda operação de Satanás no seu coração, toda barreira, todo argumento de abatimento, de opressão, toda tristeza, todo desânimo, todas as armas que ele tem usado contra a sua vida espiritual, contra a sua vida emocional, contra a sua família, contra a sua casa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Satanás quer fazer você tributário, para que ele possa vencer você. Não aceite, não se prostre, não se abaixe. Em nome de Jesus, se levanta nesta noite. Oh, diga: eu confio em Deus. Diga: eu dependo de Deus. Diga: eu dependo de Deus. Eu confio em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. E a fé é a única prática aceita em minha alma. Eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão da minha fé. Você pode dizer agora: eu não abro mão da minha fé. Eu quero que você se coloque de pé. Oh, Babachia. Oh, Babachia. Põe a mão no seu coração. Diga assim bem forte: em nome de Jesus, todas as fortalezas em minha mente e coração, contra o que eu sei sobre Deus, caiam agora, pelo poder da palavra de Deus. Eu não vou abrir mão do que Jesus comprou para mim na cruz. Eu fui chamado, eleito, justificado, glorificado. Eu não abro mão. E eu quero declarar agora que os rudimentos conservadores da minha mente, que é a história, a força, a confiança, minha vida espiritual próxima e a capacidade de fazer guerra, foram restauradas nesta noite, pois eu faço guerra contra todos os ardis de Satanás. Faço uso da espada do Espírito e do escudo da fé. Sou um soldado e defendo a minha vida para a glória de Deus. Em nome de Jesus, todos os ardis, toda seta, toda praga, toda lepra, toda peste, toda inveja, toda trama, em nome de Jesus, caia por terra. Todas as amarras, todos os grilhões, caiam por terra, em nome de Jesus. Eu sou livre para fazer valer todo o poder da palavra de Deus. E eu começo agora, conservando a minha mente pelo poder da palavra de Deus. Levante sua mão direita para o alto, que
que o poder da palavra te ministrado una-se à unção do Espírito Santo de Deus e desfira golpes contra toda a ação inimiga, contra a sua vida, a sua família, sua história, em nome do Senhor Jesus. Diga amém.